A paz do Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu sou missionário Monique e tenho anunciado o Evangelho no meio das comunidades, praças, onde o Espírito Santo tem me enviado pela misericórdia. Eu venho aqui neste vídeo contar o meu testemunho para a glória de Deus, para que almas venham ser edificadas e venham chegar assim também ao pleno conhecimento da verdade. Sei que nem todos irão crer ou assim compreender as palavras desse vídeo, pois o apóstolo Paulo lhe relata que as coisas espirituais o homem natural não pode compreender, pois para ele parece loucura. Então, somente aqueles que desejam o mundo espiritual, que desejam buscar os mistérios de Deus nos seus corações, irão compreender as palavras. Então, vou estar contando o meu testemunho que eu tive com o espírito da morte, quando um demônio terrível tentou tirar minha alma do corpo. Foi uma certa noite que eu fui me deitar para assim dormir. E quando eu me deitei, eu senti uma opressão muito grande. Eu senti uma opressão muito grande, que tinha alguém me olhando, e eu comecei a sentir o meu corpo tremer. Um frio passava assim no meu corpo. E nisso eu escutei uma voz muito suave, tranquila e calma, e com muita autoridade. E dizia assim para mim: Ele está ali, ele está te olhando. E falou de novo: Ele está ali, está te olhando. E quando eu ouvi essa voz, eu comecei a tentar me levantar para virar assim, para olhar. E quando eu virei o meu rosto rapidamente, eu vi um espírito todo preto, como se fosse uma sombra. Uns conhecem como vulto, ou seja, preto, todo preto. E em volta dele saía aquelas nuvenzinhas preta, umas nuvenzinhas preta. E ali, quando eu me virei, rapidamente esse ser veio sobre mim. E eu deitado, ele veio sobre mim. E ali ele começou como que se estivesse me enforcando. E ali eu comecei a perder a respiração, comecei a sentir falta de ar. E quando eu comecei a sentir falta de ar, dentro de mim, ou seja, no meu pensamento, eu comecei a dizer: eu estou morrendo, eu estou morrendo. E eu fazia toda a força do meu corpo, ou seja, a força natural, para tentar tocar no meu esposo, para dizer para ele que eu estava sendo atacado no mundo espiritual por um demônio. E eu não conseguia, eu fazia toda a força do meu corpo, eu não conseguia. Não tinha força contra aquele ser. E eu me esforçava para tentar tocar no meu esposo, que estava tão perto de mim, mas eu não conseguia me mover. Eu fiquei paralisado. E eu fazia muita luta, muita força dentro de mim, e nada adiantava. Até o momento que eu disse: eu estou morrendo, eu estou morrendo. E aí eu vi a minha alma saindo do meu corpo. Eu vi a minha alma saindo do meu corpo, clarinha, clarinha. E assim saía, eu via saindo. E quando eu comecei a ver, eu saindo e olhando para mim, não sei se os irmãos vão entender o que eu estou falando. E ali eu saindo do meu corpo, a minha alma, eu disse: estou morrendo. E ali uma voz, a mesma voz que falou comigo, que aquele espírito maligno estava ali me olhando. Essa voz do Espírito Santo, disse para mim assim: repreenda em nome de Jesus. E ali eu ouvi essa voz. E essa voz falou de novo: repreenda em nome de Jesus. E ali eu comecei a tentar falar que estava repreendido em nome de Jesus. E começou agora uma luta para que eu viesse a falar. E como eu me esforçava para dizer: está repreendido em nome de Jesus. E eu não tinha força para dizer: está repreendido em nome de Jesus. Agora a luta era para me falar dentro de mim, nos meus pensamentos, ou seja, em espírito. Porque quando nós falamos no nosso pensamento, na nossa mente, estamos falando em espírito. E ali eu me esforçava e ficava: está. E eu fazia força. Re. E eu fazia muita força. Pri.
hendido, e aquela força tremenda para poder falar. Até o momento que eu consegui dizer, em nome de Jesus. E ali aquele ser explodiu, ele saiu de cima de mim. E foi quando eu despertei, né? Eu consegui despertar daquela paralisia. E ali eu relatei tudo o que aconteceu ao meu esposo, dizendo para ele que eu ia morrer do lado dele e ele não iria entender. E os médicos, quem sabe, iriam dizer que foi um infarto ou qualquer outra coisa que poderia ter me acontecido. Mas a verdade é que no mundo espiritual, muitas pessoas deitam e não levantam porque o espírito da morte veio buscar. Então, nós temos que entender o mundo espiritual, né? Muitos não conseguem compreender. Então, eu tive essa experiência. E ali, passando-se o tempo, eu não consegui entender por que eu não tinha conseguido fazer força. Essa parte eu não tinha conseguido compreender. Até que Deus me deu o discernimento para entender por que eu não tinha conseguido fazer força. E aí Deus falou comigo: a luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, contra Satanás e os seus anjos caídos. Então eu entendi que a minha força não prestava de nada, não adiantava para nada, era inútil, de nenhum valor tinha. Mas quando eu consegui dizer está repreendido em nome de Jesus, teve todo o poder, toda a força no mundo espiritual. E eu fui liberta daquele demônio, daquele espírito da morte. Então nós temos que começar a compreender e acordar para a vida que realmente o Senhor quer que nós vivemos, em espírito e em verdade. Porque o homem ele pode ser o mais forte que for, ou a mulher, mas se não tiver a presença do Espírito Santo, no mundo espiritual ele é o mais fraco, o pobre e nu miserável. E entendemos que a força tem que vir de Deus, pois Deus é a nossa força e a sua alegria é a nossa força. Então, quero dizer para você, hoje você pode estar passando por lutas, dificuldades, ou até mesmo tendo pensamentos ruins que é chamado setas e dados inflamados. Clame pelo nome de Jesus, porque o nome de Jesus pode te socorrer, te libertar, te salvar e te curar. E muitas coisas maravilhosas o Espírito Santo pode e quer fazer em sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Espero que esse testemunho venha edificar sua fé. Sei que muitos não entendem e muitos também não entendem sua vida, o que você passa. Mas sabe que Deus ele entende e compreende. E Ele quer que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento. Deus abençoe a vida dos irmãos e das irmãs em nome de Jesus. Fique na paz. Conte seu testemunho se você passou por algo parecido.